Olá, tudo bem com você? Como vai o seu processo de meditação, de autoconhecimento? Hoje nós vamos falar um pouquinho a respeito do significado do Om, aquela sílaba mágica, ou então do Amém, aquele mantra que normalmente finaliza as orações, as liturgias, e vamos entender um pouquinho o significado oculto desse mantra, desse pranava, ok? Me acompanhe nessa jornada, deixe um like, multiplique essa ideia, ative o sininho, vamos lá, gente. Muito bem, mais uma vez, vamos tentar buscar no Oriente, no Ocidente, na essência dos ensinamentos religiosos, dos ensinamentos mais profundos, a ciência, a ideia, a essência, para nós entendermos que a verdade, ela não é de domínio de uma religião, de um grupo, de uma seita. A verdade veio para todos nós. E dentro dessa verdade nós vamos ver o Om, que os orientais chamam de pranava, ou um mantra, o mantra dos mantras. E a similaridade, a igualdade que ele tem com o Amém, que nós vamos ver lá na Bíblia, inclusive citado pelo próprio Jesus. A ideia de um mantra, de um som sagrado, de um encantamento, é algo que acompanha a humanidade há milênios. Não se sabe de onde surgiu. O que se sabe, o que é muito claro para nós, é que essa ideia do mantra, desse encantamento sonoro, ele é encontrado em todas as partes do planeta. Ou seja, isso corrobora a ideia central, ou seja, quando a gente vê que num ponto distante do nosso planeta e num outro ponto se fala algo similar ou se pensa algo similar, é sinal de que existe uma fonte única, uma fonte pura que é superior. Essa é uma das maneiras mais claras de nós identificarmos a origem sagrada, a origem incorruptível de uma ideia. Pense nisso. Vamos entender o Om. Vai aparecer aqui na nossa tela, né, a sílaba sagrada, que é, na verdade, um desenho que nós vamos ver mais ou menos ali um 3, uma perninha que parece um S. Depois nós vamos ver um semicírculo, né, uma barreira, e nós vamos ver um ponto em cima de tudo. Muito bem, a ideia é mais ou menos essa. Nós temos o nosso universo, segundo os orientais, o nosso universo é regido por 3 grandes forças: criação, conservação e destruição. Então nós temos Brahma, Vishnu e Shiva. Essas 3 forças regem o universo. E na verdade, aí está o Om, ou seja, a hora que você escreve literalmente o Om é A-U-M. A de Akara, criação, Brahma. U de Ukara, conservação, Vishnu. M de Makara, destruição, Shiva. E eles se interconectam e formam um grande círculo, ou seja, a ideia de algo que não tem início nem fim, e esse sim é Brahman, a essência de tudo. Brahman, o todo incorruptível, ou Deus. Trazendo isso para a nossa ideia do Ocidente, nós temos lá o Amém. O Amém tem muita ligação com o Om. Ele é muito mais do que simplesmente está selado, está confirmado, é muito mais do que essa confirmação. O Amém é espírito, o Amém é a essência plena, é a consumação, o fechamento desse círculo, exatamente como o Om. Quando nós vemos o Om, ele nos dá uma ideia, uma forma
redonda, ou seja, quando você pronuncia o Om, ele dá a ideia de algo interminável, algo que não tem fim, que é a ideia do eterno. E quando você pronuncia, ou os orientais dizem que quando nós pronunciamos o Om, na verdade, surge na mente, mentalmente, nós pronunciamos uma quarta letra. Essa sim dá a ideia de infinito, só que essa é pronunciada mentalmente, espiritualmente. E aí tem muito a ver com o Amém, que tem as 4 letras. Para falar um pouco do Amém, em comparação com o Om, nós vamos nos reportar lá ao Apocalipse, capítulo 3, versículo 14, carta ao povo de Laodiceia, quando a voz diz para João assim: escreve estas coisas, diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Ou seja, diz o Amém. Não está falando Jesus, não está falando de uma pessoa, não está falando de algo muito maior. O próprio Criador, e relacionando o Criador com o Amém. Meu amigo, é muito importante, a gente está fazendo uma relação entre o Amém, o Om, entre o Ocidente, o Oriente, exatamente para que nós entendamos o significado, a essência do mantra. Porque não adianta ficar entoando o mantra de uma forma mística, mas sem consciência do que nós estamos fazendo. Isso daí é uma fé cega que não vai nos levar a nada. Agora, quando você entende a essência daquilo, ele tem um poder de transformação, ele tem um poder de realização muito grande, porque ele nos conecta com a nossa essência verdadeira. Essa conexão é capaz de nos transformar, sim, essa conexão com consciência. Por quê? Os orientais falam que no Om, você caminha por várias esferas. Vamos comparar aí com as nossas 3 letrinhas, né? Que são muito mais do que 3 letrinhas, mas no A é o estado de vigília, o estado de consciência, Brahma. No U, você passa o estado de sonho, ou seja, aquele mundo material, ele fica muito maior, porque nós passamos a ter consciência da grandeza do mundo espiritual, ou seja, estamos numa outra esfera. E finalmente, nós chegamos no M, nos domínios de Shiva, ou seja, Shiva é o destruidor. Você fala, mas destruição é algo, tem uma ligação com algo negativo, com algo do mal. Essa é a visão do ocidental. Para o oriental, Shiva, ou seja, o olho de Shiva, que quando se abre, ele destrói, ele consome o universo, na verdade, é o despertar de uma consciência maior, a percepção de que tudo material ou astral, tudo isso não passa de um grande sonho, de uma grande ilusão. Aí sim, você destrói, você consome esse universo e passa a ter, isso sim, uma consciência plena, uma ligação com Deus, um êxtase. Aí quando você olha lá o desenho, que você vê os 3 Om que formam o Om, você está vendo Brahma, Vishnu e Shiva. Depois, nessa caminhada, você tem uma barreira. Essa barreira, na verdade, é ilusão, é Maya, ok? Me acompanhe nesse raciocínio. A barreira é Maya. E quando você entoa o pranava, quando você entoa o mantra, você consegue atravessar a barreira e você chega no Atman Supremo, na essência da essência, que é aquele pontinho lá em cima, aquele pontinho luminoso, ou seja, você é um com Deus. É essa
a ideia desse maior de todos os mantras. Muito bem, quem passa por essa experiência, quem pratica o pranava, quem pratica o mantra com frequência, é capaz de adquirir aqueles chamados superpoderes que alguns homens, algumas mulheres têm, que nós já vimos tanto no Oriente como no Ocidente, pessoas com o poder de onisciência, onipresença e onipotência. Ou seja, estar ciente de tudo o que acontece, embora esteja ali no seu quarto, ou enfim, no seu local, ele está ciente de tudo o que está acontecendo no universo. Isso é Brahma, é o Adon. Está de alguma forma presente em tudo, mesmo distante. Você consegue se transportar para qualquer lugar e está presente em tudo, mesmo aqui aparentemente preso ao seu corpo físico. Esse é Shiva, é o do pranava. E você consegue atuar, a onipotência, você consegue atuar em todo o universo a partir da sua mente. Isso é Shiva, é esse grande poder. Enfim, esses poderes, eles são adquiridos depois de um longo trabalho, uma longa jornada, mas são possíveis. Tanto são possíveis que uma pessoa famosa, João o Evangelista, fez isso para poder escrever, para poder receber o Apocalipse. Nós lembramos que lá no Apocalipse, é narrado no capítulo 4, versículo 2, é narrado lá, é dada uma ideia de que João é arrebatado, fui arrebatado em espírito. Ou seja, esse arrebatamento, na verdade, é esse deslocamento, esse vencer todo esse caminho, toda essa jornada desde do contato com o mundo material, com o mundo criado, do contato, vencer o contato com o mundo astral, vencer a barreira de Maya, a barreira da ilusão e se conectar com a essência de tudo, com o ponto onde tudo que foi criado, ou seja, o Atman, Deus, o que você imagina que seja essa grande mente. Agora então, meu amigo, minha amiga, meu companheiro de jornada, você está preparado, está habilitado, porque você está consciente de praticar o Om em vigília e começar a preparar o seu ser, a sua porção astral, para praticar esse Om em sono, no momento do seu sono. É a nossa jornada evolutiva através do mantra. Uma boa meditação, uma boa jornada para você. Sucesso! Om.